Então, pessoal, esse vídeo ele vai para dois tipos de pessoas. Aquela que é a mãe que cuida da sua filha, quer que ela esteja bonita, e o outro é para o profissional da área da beleza, que tem dificuldades ou que tem alguma dúvida com relação à marcação das sobrancelhas para a criança. Gente, não é recomendado tirar as sobrancelhas das crianças muito marcada, então eu vou fazer aqui o design da sobrancelha dela e vou ter muito cuidado para não deixar essa sobrancelha com cara de adulta. Então vamos melhorar esse design, vamos melhorar a fisionomia da criança, deixar mais levinha pelo excesso de pelo que ela tem, tá? Então, o recomendado é que você realmente procure um bom profissional antes de estar executando esse trabalho que é minucioso e muito importante aí para a autoestima da criança, tá certo? Então segue a medida. Primeiro, o profissional, ele vai separar o meio das sobrancelhas da criança, dessa forma. Risquei a linha e vou marcar o meio das sobrancelhas dela. Após isso, vou marcar aqui o início das sobrancelhas, fazendo uma linha reta em cima da asa do nariz. Após essa marcação, eu faço do mesmo jeito do outro lado. E para me certificar de que essa medida está igual, tanto para um lado como para o outro, com o paquímetro, eu vou posicionar exatamente na linha que eu marquei, as pontas de dentro do paquímetro, tá? Essas aqui. Então, eu vou delimitar aqui aonde eu marquei, travei o meu paquímetro e transfiro para o outro lado para saber se está tudo igual. Ok? Bateu. Dá 1 centímetro para cada lado. Isso de acordo com o rosto da criança. Feito essa marcação do início, eu vou agora fazer a marcação do ponto final das sobrancelhas dela, tá? A marcação, ela é baseada no design de qualquer outro rosto, adulto, criança, tá? Mas o que vai diferenciar aqui será a maneira como vai ser tirado, a quantidade de pelos que vai ser retirado do rosto da criança, das sobrancelhas dela. Então aqui, ó, ponta do nariz ao canto externo dos olhos, dessa forma. E eu vou marcar o final das sobrancelhas. Posso transferir essa mesma medida para o outro lado, riscando a ponta do paquímetro e posicionando exatamente aonde eu marquei aqui, ó, finalzinho das sobrancelhas, aqui, ó, ao início. Travei a medida, já transfiro para o outro lado, dessa forma. Ok? O meio das sobrancelhas tem que ter o ponto alto, claro. O canto externo do canal lacrimal, da linha d'água dos olhos. Posiciono a minha linha aqui. E faço esse movimento em torno de 45 graus, assim. Esse aqui vai delimitar o meu ponto alto das sobrancelhas dela. Posso também transferir a mesma medida para o outro lado. Mas ainda assim eu tô achando esse ponto alto muito pro início. O que eu vou fazer? Novamente a medida. Lembrando que a regra, gente, é que o início das sobrancelhas até o ponto alto, ele não pode ser menor do que a cauda. Esse espaço aqui, ó, ponto alto e ponto final, ele não pode ser menor do que essa medida aqui. Sempre esse lado do início para o ponto mais alto tem que ser maior, tá? Transfiro a mesma medida para o outro lado. Ok? Como vocês estão vendo aí na imagem. Vou reforçar aqui a marcação do outro lado. Ok? Vamos conferir quanto de medida de centímetros está dando aqui do início ao ponto alto. 3,5 e 3,5 para cá. Essa modelo, ela tem já as sobrancelhas padrão, num tamanho de 5,5 de largura, tá? Ela tem 5,5 de centímetro de comprimento, ó. Ela tem 5,5.
Então, a Júlia, ela tem uma sobrancelha com excesso de pelo e a gente vai sim fazer a modelagem dessa sobrancelha, respeitando a imagem de criança que ela tem. Feito essas 3 medidas, agora vai ser a medida da linha de base, feito dessa forma, onde as sobrancelhas elas vão partir daqui, ó, vão ser sustentadas por esta linha. Antes de marcar, certifique-se de que esta linha está reta. Após essas marcações, com certeza eu vou vou conferir para saber se tá tudo retinho, igual com ela sentada, tá? Feito a linha de base, agora vou fazer a linha de espessura. Após essa linha, a linha de altura, onde eu vou poder estar medindo a simetria dela, a altura das sobrancelhas. Faço o fechamento das ligações dos pontos que eu já fiz, ó, do ponto alto aqui ao ponto da linha de base da outra sobrancelha aqui. Isso eu vou já formando a caixinha desse design, ó, dessa forma. Tem que ligar os pontos, se não ligar os pontos não vai funcionar, não vai ficar legal. Ponto mais alto ao ponto final. Feito todo esse design, mesmo assim, eu ainda posso terminar o meu desenho fazendo o fechamento com a caneta gel branca, dessa forma. Seguro aqui no ponto alto das sobrancelhas dela e começo a fazer o design de como irá ficar as sobrancelhas dela, tipo, delimitando exatamente o que eu vou querer que saia nesse design. Lembrando que essa sobrancelha é de criança, ela não pode ter aquele aspecto adulto. Eu vou fazendo o fechamento desse design, já tá formando aqui como vai ficar as sobrancelhas da criança. Cuidado para não, ao retirar os pelos, não deixar tão marcadinho. Então, como a criança, eu acredito que ela não vai suportar a dor da pinça ou de uma cera aqui, porque eu não quero que ela perca o crescimento nem a raiz desse pelo. Eu vou optar por tirar essa sobrancelha com a lâmina, tá? Lembrando que a lâmina, ela não vai engrossar esses pelos, porque o que vai engrossar os pelos será fatores genéticos. E o corte feito pelo meio da haste do pelo dá uma impressão de que quando ele for crescendo, ele vai nascer mais grosso. Só que isso é um mito. Lembrando que todos os pelos, a ponta é mais fina. Então, como você vai cortar a haste desse fio e você vai cortar praticamente ela ao meio, tá? Vai cortar superficial. Quando ele for crescer, ele não vai crescer fininho na ponta. Ele vai crescer grosso, porque você tirou aquela ponta. Mas isso não vai comprometer a estrutura desse fio. Ele vai continuar crescendo do mesmo jeito do que era antes, tá certo? Isso é bom para evitar com que a criança não faça besteira no banheiro, escondido dos pais. Muitas crianças, a gente já tem relatos de pessoas que rasparam as sobrancelhas indevidamente. Então, para que isso não aconteça, é importante que você converse com a sua criança abertamente, explique o que pode ser feito para melhorar, no caso, as sobrancelhas dela. Às vezes incomoda, tá? A partir dos 10 anos, 11, 12 anos, a criança já começa a querer se arrumar. Então, mãe, procure uma boa profissional para poder estar executando esse trabalho, certo? Que ela tenha muita habilidade e que te transmita muita segurança e que faça primeiro esse design, essa simulação para saber como irá ficar as sobrancelhas da criança, tá? Sugiro que faça a retirada dos pelos com a lâmina para que não possa perder esses fios pela raiz.
No caso, puxando com a pinça ou puxando com a cera. Não é recomendado, ela é muito jovem. Então, o mais recomendado para fazer a retirada desses pelos será com a lâmina, ok? E por um profissional altamente habilidoso. Após esse trabalho, eu vou estar mostrando para vocês o resultado final. Essa é a sobrancelha que eu construí o design, certo? Eu já marquei aqui o ponto alto das sobrancelhas dela. E já marquei o início e marquei o final das sobrancelhas. Agora resta-me saber até que ponto é tirado para saber a espessura correta, adequada para o rosto de uma criança. Sem que ela perca esse traço. Não posso deixar um rosto adulto, né? Aqui eu vou tirar exatamente uma sobrancelha, respeitando o que ela tem de espessura aqui do início, a partir desse ponto aqui. E eu vou construindo aqui, fazendo o fechamento desse design dessa forma, ó. Aqui eu não vou fazer a sobrancelha fininha, como eu deixaria no caso se fosse um adulto. Feito esse design, essa marcação, eu vou tirar com a lâmina exatamente só esses pelos aqui. Eu vou fazer essa retirada. Eu faço do mesmo jeito do outro lado. Lembrando que a criança ela tem que estar quietinha para que eu possa estar fazendo esse design igual. Então ela precisa ter uma certa, digamos, maturidade ainda, mesmo que seja infantil, mas ela tem que ter, tem que ficar quietinha e disciplina, tem que ter disciplina para poder fazer aqui esse design, tá? É muito importante que a criança fique quieta. Eu já tô conferindo as medidas para saber se tá igual. Agora fazer a retirada desse espelho. Fecha os olhos. Eu vou esticar bastante a pele da minha criança. E vou passar a lâmina bem suave, respeitando o que eu marquei, delimitei, para não ficar com essa sobrancelha fina. Eu vou tirar exatamente os pelos que eu não quero que apareçam, esticando bem o rosto e a pele da cliente, sem que isso cause desconforto. Olha como a lâmina é mais tranquilo, porque ela não sente dores e também não compromete o crescimento dos fios. Estiquem bastante a pele. No caso eu estou fazendo com ela sentada, mas eu posso ter mais apoio com ela deitada. Isso vai evitar com que a criança não faça besteira, né, escondido da mãe, por ter vergonha dos pelos em excesso. E aí faz com que a sobrancelha fique com um acabamento e um design bonito, sem perder a imagem e a sua naturalidade de criança. Se precisar aparar os pelos, pode também. Nesse caso eu não vou aparar pelo, para não correr o risco de faltar em nenhum local. Eu vou só tirar para vocês terem uma ideia de como fica as sobrancelhas. Olha a limpeza que dá no rosto da criança. Aí você pode observar a diferença que fica de um lado para o outro.
Abre os olhos, dá um joinha.